Eu queria, sem mais delongas, que você abrisse a sua Bíblia na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12. E a louvar a Deus pela vida de cada um dos obreiros que estão aqui à nossa retaguarda esta noite, intercedendo, orando por nós. Aleluia. Louvar a Deus pela vida de todos aqueles que estão nos vendo aí através da internet, através do Facebook que está sendo transmitido. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso de número 1. Graças a Deus. Quem achou, diga amém. Ainda tem alguns irmãos procurando. Vamos aguardar os nossos irmãos achar. Quando você achar, deixe marcado aí no capítulo 12, porque você vai acompanhar o texto juntamente comigo. Vamos meditar esta noite, aleluia, fazendo aqui a exposição da palavra de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, tá? A partir do verso de número 1. Amém? Todos acharam? Vamos fazer a leitura. Diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Verso 7. E para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que me afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Graças a Deus. Tomais os vossos assentos, por gentileza. Preste atenção, fique com a Bíblia no capítulo 12 marcado, e você vai acompanhar juntamente comigo. Eu queria pregar esta noite, amados, sobre o poder que se aperfeiçoa na fraqueza, tá? Quando nós olhamos para o texto no capítulo de número 12, na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, na primeira, Paulo traz várias exortações acerca da igreja. Nós estamos falando de uma igreja complicada, uma igreja difícil de se lidar, uma igreja que foi adornada com muitos dons, porém eles de alguma forma se vangloriavam de tudo isso. E nós olhamos para esta carta, muitas vezes Paulo advertindo a igreja de Corinto acerca de algumas coisas que estavam ali se introduzindo no meio deles. E a grande guerra agora aqui é em questão dos falsos apóstolos que estão tentando de alguma forma se penetrar como lobos vorazes dentro da igreja de Cristo ali naquele lugar. Observamos o apóstolo Paulo a partir de agora aqui fazendo uma defesa da sua autoridade apostólica como apóstolo de Cristo. O apóstolo Paulo vai se defender
demonstrando de alguma forma que ele não é um falso apóstolo, como aqueles que estão ali agora, aleluia, tentando pregar, serem também apóstolos de Cristo, chamados e enviados por ele. Segundo ponto, aqui nós olhamos que o surgimento desses falsos apóstolos, eles começam a acontecer demasiadamente dentro da cidade de Corinto. Muitos passam ali a tentar de alguma forma penetrar dentro da igreja de Deus naquele lugar. E esses falsos apóstolos, eles consideram-se iguais a Paulo e aos demais apóstolos que foram chamados e enviados por Deus, né? E o apóstolo Paulo, ele vai retratar acerca disso, porque eles se vangloriavam acerca de visões e revelações que de alguma forma eles viriam a ter, diferente do apóstolo Paulo. Queridos, é uma coisa que nós devemos entender também na igreja de Deus nos dias de hoje, que um falso profeta também, ele tem, um falso apóstolo, ele tem visões, ele tem revelações, ele tem algo para passar para a igreja de alguma forma, mas não em prol do benefício próprio da igreja, mas em relação ao seu próprio benefício. Não é verdade? Em questão da sua própria glória, ele quer se glorificar de alguma forma em relação a isso. Quando nós olhamos para o texto, o apóstolo Paulo, no capítulo de número 12, ele vai iniciar escrevendo desta forma, ó: se é necessário, ele vai dizer, ó, se é necessário que me glorie. Olha só, aí ele vai dizer assim: ainda que não me convém. Para você ver aqui o retrato da humildade do apóstolo Paulo em relação a isso. Se é necessário que me glorie, ainda que não me convém, eu passarei as revelações e as visões do Senhor. Ou seja, ele está falando de algo que ele não queria de alguma forma passar, para que essa glória não viesse de alguma forma sobre ele, mas ele está sendo forçado a se defender desse falso apostolado que está tentando de alguma forma se infiltrar, se introduzir dentro da igreja de Cristo na cidade de Corinto. Queridos, quando nós vemos que as coisas estão dando errado de alguma forma dentro da igreja, que lobos vorazes estão tentando trazer um falso evangelho, é necessário a igreja de uma forma ou de outra se impor para que isso não venha acontecer com a igreja de Cristo. Isso está acontecendo, sabe onde isso acontece? Isso acontece em igrejas que não têm um respaldo bíblico. Nós precisamos buscar igrejas bíblicas, baseadas, na palavra de Deus, firmadas e alicerçadas na palavra de Deus. O que nós estamos vivenciando hoje, quando nós falamos acerca do quadro do evangelho no Brasil, são pessoas se intitulando pastores, se intitulando apóstolos, se intitulando profetas, se intitulando aquilo que eles não são, trazendo um falso alimento, trazendo uma falsa doutrina, trazendo uma falsa palavra. E a igreja, a cada dia que se passa, ela vem submergindo por causa desses falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores que têm se intitulado aquilo que eles não são. Não é verdade? Quando nós olhamos para os profetas do passado, a primeira coisa que eles falam é assim, ó: e veio sobre mim a mão do Senhor, e veio sobre mim a palavra do Senhor. Não é verdade? Então nós não nos intitulamos. Observamos o apóstolo aqui sendo chamado por Deus. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 1, não saindo do texto, no versículo de número 1, ele fala: Paulo, pequeno, servo do grego doulos, escravo, chamado para ser apóstolo, ele diz, e separado para o evangelho de Deus. Ou seja, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então isso é bem quisto quando ele fala acerca do seu chamado apostólico. E observa bem aqui, ele fala: olha, se é necessário, ele diz assim, ó, que me glorie,
ainda que não me convenha, eu vou passar para vocês as visões, eu vou passar as revelações que o Senhor Jesus, me passou. Observa bem, aí ele vai falar na terceira pessoa: conheço o homem. Olha só que é ele mesmo. Ele vai falar no verso 7 que este homem é ele mesmo, mas ele não quer falar que é ele, todo o tempo retirando essa glória de si e transmitindo essa glória para Deus. Ele fala assim: conheço o homem em Cristo. Olha só o que ele fala, uma pessoa que está ligada diretamente em Cristo, que há 14 anos, ele diz a si mesmo, olha só: foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Meus amados, voltando no versículo de número 1, antes de pular aqui, nós devemos entender que em uma chamada não nos convém de forma alguma nos gloriar, enquanto o que nos foi imposto, precedente da parte de Deus em nós. Ou seja, Paulo ele retira o foco aqui da glória humana e direciona essa glória diretamente para Deus. Ou seja, ele direciona essa glória diretamente para aquele que tem de direito. E quando ele relata aqui o fato, aqui no versículo de número 2, ele fala: eu conheço sim um homem, mas esse homem está em Cristo. E este homem, ele fala assim mesmo: há 14 anos ele foi arrebatado ao terceiro céu. Observa, somente 14 anos depois ele vem contar um testemunho de uma experiência que ele teve com Deus. Uma pessoa que tira o foco de si e aponta para Deus todo o tempo. Ele fala que ele conhece um homem, este homem está em Cristo, porque tudo aponta para Jesus, amado. O mal de muitos é se gloriar por aquilo que faz, porque prega bem, porque canta bem, porque tem uma boa oratória, porque sabe falar bem. Ele acha que ele é a última bolacha do pacote, ele acha que ele é uma pessoa insubstituível dentro da obra de Deus. Mas o que nós devemos aprender dentro da igreja hoje é que a igreja ela deve estar firmada em Cristo. E quando Paulo fala que conhece este homem, ele fala que ele conhece este homem estando em Cristo. Se a igreja não estiver em Cristo, de nada vale o nosso trabalho. O nosso trabalho é em vão na face da terra. E é isso que nós devemos aprender. Se o meu ministério não for firmado em Cristo, mas apenas em glória humana, não vai haver arrependimento, não vai haver reconciliação. A palavra deve ser pregada para arrependimento de pecados. E nós não vemos mais mensagens cristocêntricas dentro da igreja, que aponte para o pecado, que aponte para o erro da igreja. É só história da carochinha, é coisa que vem, sabe, alegrar o ego humano. Não! Precisamos entender o que representa verdadeiramente, genuinamente a palavra de Deus, e reconhecermos que nós de uma vez por todas devemos estar firmados em Cristo, como diz a palavra de Deus. Experiências com Deus existem, momentos e ocasiões para serem contadas. 14 anos se passaram. Ele só contou porque foi necessário contar, porque ele tinha medo de trazer a glória que é digna de Deus para ele. A nossa oração diante de Deus é dizer para Deus: Senhor, receba a glória para si, receba a honra para si, porque ela é tua e não minha. Faça como João, que eu diminua e o Senhor cresça a cada dia. Mas nós queremos um pouquinho da glória, queremos aparecer um pouquinho. Devemos nos colocar na condição de servos, como diz o apóstolo Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho da graça, para o evangelho de Deus. Ele não fala que é o evangelho dele, o evangelho é de Deus. Olha só, verso 2, continuando: conheço o homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu.
Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Existe o primeiro céu, ao qual nós vemos, não é verdade? Existe o segundo céu, e aqui ele fala do terceiro céu, onde habita o Senhor. Mas observa que quando nós olhamos para o texto, entendemos aqui que Paulo, a partir deste momento, não tem ciência se o seu arrebatamento foi como o arrebatamento de Enoque, onde foi transladado para o Senhor, onde ele desapareceu. Dá-se a entender que também ele foi arrebatado em espírito. Ele fala: se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Ele disse: no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Ele fala: Deus o sabe. Ele só entende que ele foi arrebatado de alguma forma pelo Senhor. Ele entende que ele estava no terceiro céu, e ele compreende que as coisas que ele está vendo a partir deste momento são coisas que o homem não é lícito contar. Sabe por que ele está falando isso? Ele não está falando que é proibido contar. Ele está falando que ele tem medo de contar aquilo que ele não viu. Muitas vezes Deus pode mostrar para mim, pode mostrar para você, mas nós queremos uma glória daquilo que Deus nos mostra muitas vezes. E ele tem medo de contar aquilo que ele não viu. Tem muita gente dentro da igreja vendo muita coisa, é visão para lá, é visão para cá, está vendo demônio em todo canto, está vendo anjo em todo canto, é um negócio de uma visagem, é uma visão para lá, é visão para cá, não está vendo nada. Queridos, o que vai transformar a tua vida, você que está assistindo aí, o que vai transformar a tua vida é a palavra de Deus. Eu posso duvidar, sabe, de curas, de milagres, eu posso duvidar de visões que o homem de alguma forma venha realizar ou venha ver, mas eu não posso de forma alguma duvidar das coisas que aqui estão escritas. Eu não posso duvidar dos milagres, dos sinais, das visões e das revelações que estão escritas na palavra de Deus. Essa de nenhuma forma eu posso duvidar, mas tem gente dentro da igreja mais preocupada com visão humana, com as coisas do diabo, do demônio, do que com as coisas de Deus. Queridos, um dia desse, eu conversando com o obreiro, conversando com o rapaz, que estava pregando a palavra numa célula ali no Júlia Cefé. Ele me falando que estava se juntando ele mais um obreiro, estavam indo para dentro da mata, presta atenção, para orar a Deus, para Deus revelar a eles obra de bruxaria, macumba dentro da mata. Que negócio é esse? Que negócio é esse? Ao invés de tu estar na tua casa, ao invés de você estar na sua casa, com a sua Bíblia na mão, pedindo a Deus a inspiração, pedindo a Deus transformação na sua vida, pedindo para Deus lhe encher, de dar, sabe, de entregar os verdadeiros mistérios da sua palavra, lhe inspirar, ser cheio dele, você vai se meter no meio do mato com outra pessoa para desentocar obra de bruxaria, de macumba. É gente que está preocupada com as coisas do diabo, mas não está preocupado com a palavra de Deus. Aí eu fui abrir o Facebook, pastor Divaldo. Eu fui abrir o Facebook, estava lá o nome do caboclo. Fulano, não vou falar o nome aqui. Fulano, depois de um tempo, Fulano de Oxóis. Querido, o ser humano que eu vi pregando já não estava mais na igreja. Atrás dele, na foto, imagens, várias imagens, vários ídolos,
e ele vestido com uma outra roupa. Observe. Você vai ser aquilo que você busca ser. Se eu busco a palavra de Deus, eu vou ser um santo homem de Deus, como diz a palavra. Engraçado que Paulo, pregando aos Colossenses, no capítulo 2, ele vai falar acerca dessas visões, acerca destes cultos aos anjos, todas as coisas que eles praticavam e faziam. O gnosticismo entrou dentro da igreja, tentando deturpar de alguma forma a palavra de Deus. E Paulo vai guerrear contra isso. E ele fala: olha, vocês estão muito preocupados com as coisas da terra, foquem mais nas coisas do céu. E é isso que nós precisamos fazer: tirar os olhos carnais, os olhos terrenos, sabe, e colocar o nosso foco nas coisas que convém. A Nova Jerusalém, a cidade maravilhosa, as coisas do céu. Oh, aleluia! Eu tenho orado a Deus esses últimos dias, pedindo para Deus me encher da presença dele. Eu falo: Senhor, Deus, eu quero ver a Nova Jerusalém. Eu quero ser cheio de Ti todos os dias. Eu não passo de um falho, de um miserável pecador, mas eu ainda estou de pé aqui, porque o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me guardado, o Senhor tem queimado de todas as formas as paixões humanas, as paixões carnais, e me voltado para Ti. E é isso que nós precisamos pedir a Deus, dizer para Deus: Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. É você orar todos os dias, pedindo a presença de Deus na sua vida, porque se você ora pedindo a presença de Deus, aleluia, o diabo pode se levantar fofoqueiro, macumbeiro, se for, mas vai cair na presença do Deus que está dentro de você. Nada vai impedir o agir de Deus na vida de um verdadeiro adorador que busca a sua face cotidianamente, diariamente. Nós precisamos mais de Deus, precisamos buscar a face de Deus. O que nós vemos são igrejas frias, igrejas mortas, igrejas sem palavra, igrejas que não se voltam mais para o Evangelho de Deus, igreja que vive de movimento, de reteté, de reprepré. Nós precisamos da palavra de Deus, precisamos ouvir a palavra de Deus, estudar, comer a palavra de Deus 24 horas por dia. Paulo está falando de si mesmo, não querendo falar. É a pessoa fala de si mesmo, não querendo falar. Ele fala na terceira pessoa. Ele conta o relato de um homem que há 14 anos foi arrebatado por Deus, subiu ao terceiro céu. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. Ele nem sabia a forma que ele foi arrebatado, sabe? Foi tão transcendente, foi tão glorioso o que aconteceu com ele, que ele não teve noção, aleluia, da forma que ele chegou naquele lugar. Mas ele só sabe que ele chegou, e não sabe se no corpo, ele não sabe se fora do corpo. Ele só sabe que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, rasgou os céus na sua frente e mostrou para ele, aleluia, aquilo que eu e você iremos herdar naquele grande dia. E isso é real, isso é verdadeiro, isso está escrito na palavra de Deus. O céu é verdadeiro, o céu é verdadeiro, e a palavra
palavra de Deus nos mostra isso. Eu digo para você, eu digo para cada obreiro, para cada pastor que está aqui presente, independente das lutas, das dificuldades que você que está aí nos assistindo, independente do que vocês tenham enfrentado na sua caminhada, seja luta, seja tribulação, aleluia, pode ter certeza, Deus vai segurar na tua mão. Muitos se levantaram contra Paulo, quiseram deturpar a palavra de Deus, disseram ser apóstolos e não eram, mas com a palavra de Deus, aleluia, sem demagogia, sem querer se gloriar, ele vai contar um testemunho genuíno e verdadeiro das coisas que lá atrás aconteceram com ele. Sabe o que ele vai dizer? Sabe qual é a glória de Paulo? No capítulo 11 da segunda carta, ele vai dizer desta forma, ó. Olha só, ingloriamente, é diferente de gloriamente. Ingloriamente confesso, ele fala assim mesmo, verso 21 do capítulo 11. Ele fala assim, ó, ingloriamente confesso, como se fôramos fracos, como se fosse fraco, ele fala assim mesmo. Olha o que ele diz: mas naquilo em que qualquer tem ousadia, olha o que ele diz: com insensatez o afirmo, também eu a tenho. Verso 22. Agora ele vai falar o seu pedigree de nascença, quem ele é. Ele vai dizer assim, verso 22: são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Mas em que, Paulo, ele está falando? Visões? Revelações? Poder? Não. Olha o que ele vai dizer, ó. Falo fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes ele fala: recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Verso 25: fui 3 vezes fustigado com varas, castigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, ele diz, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejuns muitas vezes, em frio, em nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com as igrejas de Deus. Quem enfraquece, que eu também não tenha enfraquecido. Quem se escandaliza, que eu também não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz a respeito à minha fraqueza, diz o apóstolo Paulo. Meus queridos, essa é a nossa glória. Saber que nós estamos passando por tudo isso aqui, mas existe um Deus que nos guarda, existe um Deus que nos sustenta, existe um Deus que segura todos os dias nas tuas mãos, dizendo que é contigo, dizendo que passará contigo nesta prova, nesta luta. Entenda uma coisa, livro de Ezequiel, no capítulo de número 37, e veio sobre mim a mão do Senhor. Ezequiel diz. Ele vai dizer que o próprio Deus leva ele e coloca no meio do vale. Deus coloca ele para ver o que ele precisava ver. Deus não coloca ele para ilustrar uma história. Deus não coloca ele no vale para mostrar coisas coloridas, coisas bonitas. Deus coloca Ezequiel no vale para mostrar a realidade em que se encontrava o seu povo. Um povo que tinha retrocedido, um povo que estava em pecado, um povo que estava adorando a outros deuses, um povo que estava morto, um povo que estava seco, um povo que já não tinha mais vida. Aleluia, entende uma coisa? Se
Deus tiver que mostrar a realidade para você, Ele não vai maquiar a história, Ele não vai, sabe, mostrar uma outra face para você, não. Deus não é maquiador, aleluia, para mascarar uma situação para você. Ele vai mostrar a realidade, Ele vai te mostrar no vale, Ele vai te levar no vale para te mostrar que a realidade é aquela, não interessa o que está acontecendo de você. Deixa eu te falar uma coisa, você que está aí, talvez esta doença tenha sido teu espinho na carne, esta doença tenha te feito chorar aos pés do Senhor. A luta que você tem enfrentado tem sido o teu vale. Deus não mascarou para você a situação, Deus não mascarou para você a história, não. Entende uma coisa? Ele sabe que você é capaz de suportar, Ele sabe que você é capaz de superar. Eu te digo uma coisa, olha para Deus, que as coisas vão começar a caminhar na tua vida. Deus não maqueia a situação. Paulo não maqueou a história, não. Olha, eu recebi isso porque eu fiz aquilo, não. Ele fala das prisões, ele fala dos falsos irmãos, ele fala das ciladas, ele fala das lutas que ele passou, ele fala do frio que ele sentiu, ele fala que ele não tinha nem roupa para vestir. É isso que ele fala, e ele se gloria nessas coisas. Ele não se gloria nas visões, ele não se gloria nas revelações, ele não se gloria porque ele recebeu dons sobre a sua vida, não. Ele se gloria, sabe por quê? Porque sem merecer. Os historiadores vão dizer que Paulo recebe as visões do Senhor devido a todas essas lutas que ele passava. Talvez o espinho na carne de Paulo fosse uma depressão. Talvez o espinho da carne de Paulo fosse a sua visão, como diz Gálatas no capítulo 4, no capítulo 6, ele fala, olha, vejam só com que grandes letras eu vos escrevo. Ele fala acerca das lutas que ele enfrentava, mas Deus precisava entregar a Paulo esta visão para dizer para ele, olha, o céu existe, o céu é verdadeiro, o lugar onde tu habitarás, ele existe, ele é verdadeiro. E as lutas que você está enfrentando, Paulo, aleluia, não são comparadas. Romanos 8, versículo 18, se não me falha a memória, vai dizer que as glórias de agora, que as coisas terrenas, que as coisas que estão acontecendo agora não são comparadas com a glória que no futuro há de nos ser reveladas em Cristo Jesus. Paulo escreve a Timóteo, capítulo 1, versículo de número 12, já prestes a ser decapitado, ele diz, olha, Timóteo, por cuja causa eu padeço, por cuja causa hoje eu estou morrendo, mas eu sei em quem eu tenho acreditado, porque Ele é galardoador, Ele é abençoador de todos aqueles que acreditam nele, de todos aqueles que buscam por Ele. Se eu e você reconhecêssemos isso, muitos não teriam se afastado, não. Mas é necessário Deus dar um chacoalho em Paulo, Deus chacoalhar o meu ministério, o teu ministério. Deus não proibiu Paulo de contar, você não vê Deus proibindo Paulo de contar, não. Mas Paulo entende que a glória é de Deus, e ele conta porque é necessário. Ele conta para a edificação de vidas, não para a glória de si mesmo, mas para a glória de Deus. Queridos, devido à nossa fraqueza humana, existem coisas que ao homem não é necessário, não é correto falar. Como Paulo diz aqui,
que foi que Paulo ouviu? Palavras inefáveis, palavras que não é lista ao homem referir, e ele tem medo de falar alguma coisa errada, ele tem o temor de falar aquilo que Deus não mostrou, aquilo que Deus não falou, ele tem medo de falar. E o que nós vemos dentro da igreja são pessoas que não estão nem aí, perdão da palavra, não estão nem vendo, prega o que quer, fala o que quer, diz que é Deus que está falando, eis que te digo, meu servo, Deus manda te dizer, e Deus não está falando nada, não tem temor a Deus. Judeu tem medo até de proferir o nome de Deus errado, e tem gente falando coisa que Deus não está falando. Ei, vai te converter, vai voltar a ouvir a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus. É isso que eu e você precisamos. Oh, glória, aleluia. Queridos, é um grande erro nós nos gloriarmos acerca de coisas que não foi confiada a mim e a você. Verso 5 ele vai dizer: de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo. Ele diz: salvo nas minhas fraquezas. É um grande erro nos gloriarmos de coisas que não nos foi confiada. Olha o temor de Paulo. Ele fala: de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. E ele se gloria no Senhor, nas lutas, nas adversidades, né? Nos perigos que ele passou. É isso que ele está falando. Aleluia. Bendito seja Deus. Meus irmãos, na verdade nós devemos nos abster de tal glória, sabia? Pois isso faz com que a pessoa venha adorar mais a criatura do que o Criador. Nós devemos nos abster de tal glória, porque isso vem de alguma forma fazer que nós venhamos adorar mais a criatura do que o Criador. Olha só o que ele vai dizer no verso 6: pois se eu vier a gloriar, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Entende uma coisa? Bendito seja Deus. Nós devemos ter muito cuidado aqui, obreiros, com a soberba ministerial. Você está entendendo? Devemos ter cuidado com a soberba ministerial. Por quê, pastor? Verso 7 ele vai dizer: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, ele diz: foi-me posto um espinho sobre a carne, ele diz. Entende uma coisa? Experiências com Deus, escuta, não são evidências de salvação na vida do crente. Experiências com Deus, mais uma vez, não são evidências de salvação na vida do crente. Eu posso ter hoje experiências com Deus, pastor Edivaldo aqui, mas lá na frente eu posso esquecer que este Deus lá atrás viveu experiências comigo. Você está entendendo? Experiências com Deus não são evidências de salvação na vida de crente. Paulo prega contra a falsa doutrina, contra falsos apóstolos que manifestavam experiências com Deus, que realizavam até sinais, prodígios, mas não eram apóstolos de Cristo.
não eram enviados por Ele. Tem muita gente aí realizando milagres, mas são coisas passageiras. O crente, ele acha que isso que está acontecendo hoje em dia é evidência do Espírito Santo dentro da igreja. É avivamento. Avivamento é você sentar na igreja, se calar, ouvir a palavra de Deus e agradecer a Deus, porque aquela palavra está alimentando a sua alma, está trazendo regozijo, alegria, júbilo dentro de você. Avivamento é sentir sede de Deus, sentir sede de orar a Deus, sentir sede de estar em comunhão com Deus. Isso é avivamento. Avivamento não é gente falando em línguas estranhas dentro da igreja. Avivamento não é gente rodando, não, dentro da igreja parece doido. Avivamento não é a gente dentro da igreja gritando, saltitando, não. Avivamento é você sair daqui com a evidência de que Deus falou com você, com o perdão dos seus pecados, com o reconhecimento que aquela palavra verdadeiramente produziu fruto digno de arrependimento na sua vida. Isso é avivamento. Pessoas que entram vazias e saem vazias da igreja, porque não tem alimento, porque não tem palavra. Oséias, no capítulo 4 do seu livro, ele vai falar acerca do sacerdote, que o sacerdote recebia os sacrifícios do povo, e o povo cada vez mais sacrificava, mas o povo não tinha conhecimento do que estava acontecendo. O sacerdote cada vez mais enriquecia com o sacrifício que entrava no templo, com o sacrifício que era colocado na beira do altar, mas o povo de nenhuma forma era edificado, aleluia, e o povo perecia cada vez mais. Capítulo 6 de Oséias, aleluia, ele vai dizer que o povo estava perecendo, o povo estava morrendo, porque estava fazendo da forma errada, e o que faltava para o povo era o conhecimento da verdade de Deus na sua vida. E o que nós vemos hoje dentro da igreja é pura demagogia, é egoísmo, são pessoas querendo para si e não para os outros, aleluia. Nós devemos sacrificar de verdade, como diz a palavra, mas obedecendo os intuitos e a palavra de Deus. Isso o povo não obedecia. O povo queria sacrificar porque queria que Deus de alguma forma devolvesse algo para eles. Entende uma coisa? Com Deus não se barganha. Com Deus eu não digo: Senhor, eu faço isso e tu me dá isso. Entenda uma coisa: depois de tudo feito, considere-se um servo inútil na casa de Deus. Eu achei que eu fiz muito, eu achei que eu sacrifiquei. Não, eu depositei a venda do meu carro, eu sacrifiquei isso, sacrifiquei aquilo. Deus não está interessado no teu dinheiro, meu irmão. Deus não está interessado no teu dinheiro. Tu pode ter riquezas, tu pode ter carro importado, tu pode ter casa importada. Tu vai para o inferno, tu, teu carro e a tua casa, se tu não tiver arrependimento de pecados na tua vida. Entende de uma vez por todas, até para você ofertar na casa de Deus, tu tem que perdoar, tu tem que pedir perdão. Mas eu chego aqui, eu venho receber a Santa Ceia, todo torto, todo empenado, todo em pecado, e não sabe que ele vai sair daqui pior ainda, fazendo isso. Hoje é dia de Santa Ceia, e Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo, porque ele está pregando para uma igreja onde todos se ensoberbeciam, pessoas se galardoavam, comiam a abastança, bebida a abastança, se embriagavam, esqueciam do pobre, do necessitado que estava lá. O pobre necessitado passava necessidade, passava fome, passava sede, e eles se envaideciam, pecando através da glutonaria. Eram glutões, beberrões, e era o que estava acontecendo naquele lugar. E Paulo falou: olha, examinem-se,
Observem se está certo, se está correta a conduta de cada um de vocês. Presta bem atenção hoje, antes de você receber a ceia. Já vou caminhar para o fim da mensagem. Querido, Jesus disse que uma boa árvore se conhece pelos frutos. Lucas capítulo 6, ele fala isso no verso 44. A boa árvore se conhece pelos seus frutos. Se você olhar para um irmão e observar que a vida dele não condiz com aquilo que ele faz dentro da igreja, esses são os frutos. Queira ser essa boa árvore que Jesus diz. Entenda uma coisa: toda grande experiência com Deus nos faz passar pela prova. Toda grande experiência que eu tenho com Deus me faz passar pela prova. Por quê, pastor? Paulo vai dizer: e foi-me posto espinho na carne, mensageiro de Satanás. O próprio Deus da legalidade a Satanás a tocar na vida de Paulo, aleluia, a tocar na sua carne. Bendito seja o nome de Jesus. E a palavra espinho aqui, a palavra grega colocada aqui, a palavra escolopes. Segura. Escolopes no grego significa um pedaço de estaca de madeira. Estaca de madeira, pastor? É. Porque o espinho não é pequeno. Mas Paulo quer falar de uma grande dor. Paulo quer falar de uma grande dificuldade que o fazia pedir, sabe, que Deus viesse arrancar aquilo dele, porque ele não estava aguentando. E ele orava ao Senhor. Ele diz que ele orou a Deus 3 vezes, porque era dolorido, era difícil para ele. Ele não estava suportando. Grandes experiências com Deus muitas vezes me faz passar por várias provações. É o preço do teu chamado, é o preço do teu ministério. Queridos, estaca de madeira no grego, a palavra espinho, escolopes. A Síria usava uma técnica para agredir os seus adversários, chamada empalamento. O que é isso, pastor? Empalamento era uma forma de eles amedrontarem os seus adversários. E a Síria ela era temida pela sua agressividade. Ela era temida pela forma cruel em que ela matava os seus adversários. E o empalamento era semelhante à morte de cruz, pastor Edivaldo. Era uma estaca de madeira, como Paulo diz, e Paulo está fazendo de alguma forma alusão a isso, porque ele fala de uma dor terrível, uma dor que chega a levar você à beira da morte. Essa estaca de madeira, ela era fincada da parte genital da pessoa, varando até a boca. E essa pessoa tinha uma morte lenta, semelhante à morte de cruz, e ela agonizava com aquela estaca atravessada sobre o seu corpo. E Paulo, quando conta o testemunho que sobre ele foi posto um espinho sobre a carne, mensageiro de Satanás para esbofetear ele, está falando que era muito doloroso, era uma dor sem fim. Mas Deus permitia que isso acontecesse na vida de Paulo. Isso é o preço do teu chamado, é o preço do teu legado, é o preço das coisas que Deus te entregou. Porque o que Deus te entregou é dele. O que Deus te entregou é dele. O que Deus te entregou não é teu, para você não se vai descer, não se soberbecer. E é isso que Deus
faz que eu e você venhamos passar. É o preço do chamado, é o preço do legado, é o preço do ministério que Deus confiou a você. Aí você vem entender agora o porquê das coisas que você está enfrentando agora, pastor Edivaldo. O porquê essa prova tão grande. Se você serve a Deus, pastor, eu sirvo a Deus, sou temente a Deus, eu tenho comunhão com Deus, pastor. A minha vida é entregue em jejuns e orações. A minha vida é ouvindo a palavra de Deus, é meditando na palavra de Deus. E por que eu passo por tudo isso? Quanto mais você busca intimidade com Deus, mais o teu adversário vai querer arrebatar você da mão do seu Deus. Jesus nunca disse para mim e para você que nós seríamos privados de passar por isso. Ele disse: no mundo vocês passarão por provações, vocês serão provados. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 11, ali a partir do verso 34 em diante, ele vai falar acerca de alguns heróis da fé que morriam, que entregavam as suas vidas por amor a Cristo. Ele fala de homens que foram cerrados ao meio, mortos a fio de espada, vestidos de pele de cabra, de cordeiro, homens que morreram, aleluia, sabe, com o corpo lameado de pinche, aleluia, eram queimados em praça pública, eram perseguidos. Ele vai dizer ainda mais: bendito seja o nome de Jesus, que estes homens não eram dignos de estar no meio de nós. Esses homens morriam glorificando a Deus, sabendo que a sua alma estava entregue e voltando à mão do Criador. Jesus sempre nos advertiu. Jesus nunca contou a história da carochinha para mim e para você. Quando ele fala acerca da soberba do homem, ele fala acerca de um homem que possuiu bens à abastança, colocou dentro da sua casa, no seu galpão, alimento, mantimento, iria passar uma temporada, e ali ele se gloriava, dizendo que tinha tudo, aleluia. Jesus se volta e diz a si mesmo: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, e o que tu tens para oferecer a mim? O que vai valer é o nosso legado como homem de Deus aqui na terra. E nessa prova muitas vezes nós somos humilhados por causa da exaltação. E Paulo diz: o espinho foi colocado em mim, na minha carne, para que eu não viesse a me exaltar acerca das grandezas, das revelações de Deus. Você está entendendo? Essa humilhação nos leva a orar ao Senhor, pedindo a Ele misericórdia. A Bíblia vai dizer que 3 vezes ele orou a Deus, pedindo que o Senhor retirasse da vida dele este espinho que estava sobre a carne. Mas entenda uma coisa: bendito seja o nome de Jesus. O próprio Jesus se dirige a ele e diz: Paulo, eu não vou tirar de ti este espinho que está sobre a tua carne. Bendito seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Quando tu pensa que tu estás fraco, aleluia, aí é que tu estás forte. Tu está pensando que tu vai morrer nessa prova, tu está pensando que as coisas vão acabar para você aí onde você está. É neste lugar que você se encontra hoje que Deus vai trazer a você as melhores experiências com Ele que você já viveu na face da terra. É nessa prova que você está passando
passando, é nas lutas que você está enfrentando, que Deus vai revelar para você a verdadeira face. Não te preocupa com as lutas, com as adversidades, aleluia. É na fraqueza que o Senhor vai aperfeiçoar em você o verdadeiro poder. Você pensa que você está fraco, mas Deus está dizendo para você: não, você é forte, 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 você é forte. Te põe de pé.